A paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra de Deus para que a gente venha refletir e para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado através desta palavra, amém? Vamos ver em Mateus, versículo 33, que diz: E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aleluia. Então esse texto fala que quando Jesus voltar vai haver uma separação, onde do lado direito de Jesus vai ficar as pessoas que praticaram a palavra de Deus, que foram fiéis a Deus, que serviram a Deus em espírito e em verdade. E do lado esquerdo vão ficar as pessoas que não praticam a palavra de Deus, que não buscaram a Deus, que não serviram a Deus em espírito e em verdade. Aqui no texto fala que um pastor vai separar as ovelhas dos bodes. Aqui nesse texto fala que Jesus é representado por esse pastor, onde as pessoas que praticam a palavra de Deus são representadas pelas ovelhas, e onde as pessoas que não praticam a palavra de Deus são representadas pelos bodes, onde as ovelhas ficarão do lado direito de Jesus e os bodes do lado esquerdo. As ovelhas ficarão do lado direito para terem a vida eterna e os bodes do lado esquerdo para o tormento eterno. Então esta palavra é uma palavra de reflexão para que todos venham analisar a si mesmo, para que todos venham entender, venham ver o que Deus realmente quer de nós. O que Deus ele quer de nós é que a gente venha praticar a palavra dele. É que a gente venha buscar a ele em espírito e em verdade, e não por conveniência, e não porque tem alguém que é evangélico e está nos obrigando a ser evangélico, está nos obrigando a servir a Deus, então nós estamos indo à igreja por conveniência, por obrigação. Deus ele sonda os corações. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui dos verdadeiros adoradores de Jesus. Aquelas pessoas que realmente buscam a Deus, aquelas pessoas que realmente servem a Deus em espírito e em verdade. Aquelas pessoas que praticam a palavra do Senhor Jesus, que segue realmente a Jesus, que pratica o Evangelho Santo de Jesus. E naquele dia, quando Jesus voltar, vai haver muita decepção, porque muitas pessoas acham que vão ter direito à vida eterna, mas não irão ter direito à vida eterna, porque estão praticando o pecado, porque estão vivendo uma vida que não agrada a Deus, uma vida que dizem ser a liberdade, dizem ser a modernidade, mas está se referindo ao pecado. Essa liberdade que falam, esta modernidade que falam, estão se referindo ao pecado. Então Deus ele não se agrada daquelas pessoas que dizem que são de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. E também aquelas pessoas que não querem nem ouvir a palavra de Deus, que não querem estar com Deus, servindo a Deus. A humanidade tem passado por muito sofrimento, porque tem se rebelado, porque não querem estar sob o governo do Senhor Jesus, onde o governo perfeito, é o único governo perfeito, é o do Senhor Jesus. E muitos têm se rebelado contra Jesus, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem servir a Deus em espírito e em verdade. E muitos acham que servir a Deus é estar sentado numa cadeira de uma igreja, quando na verdade servir a Deus é praticar os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus que está na Bíblia. E esta palavra é uma palavra para que todos nós venhamos a refletir sobre este assunto. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão se decepcionar quando Jesus voltar. Porque muitas pessoas estão acostumadas com a religião, estão acostumadas com um comportamento de simplesmente ir à igreja, sentar lá ou até mesmo dirigir um culto. Estão acostumados com a religião
e quando na verdade não estão olhando para si mesmo, não estão olhando para dentro de si. Porque os verdadeiros adoradores, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, não é só dentro de uma igreja, mas é dentro da sua casa, é como você trata a sua família, é também fora da sua casa, é também no seu trabalho. Servir a Deus e praticar a palavra de Deus também é quando você sai à rua, quando você vai fazer compras, aquilo que você usa, as suas práticas, os seus costumes dentro da sua casa, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que tem dentro do seu coração, tudo é em espírito, alma e corpo, tem que estar servindo a Deus. Não somente dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas em todo lugar que vá. O modo de se comportar, a maneira de falar, a maneira de se vestir, a maneira de agir, a maneira de tratar as pessoas, tudo isso tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E por muitas pessoas se acostumar com a religião, vão se decepcionar. Porque acham que simplesmente estar na igreja já está servindo a Deus. Mas servir a Deus é no coração, é no espírito, é na alma. Servir a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus ele quer de nós. Porque só Deus ele sabe o que é melhor para nós. Porque Deus ele é soberano, ele é grande em glória, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E só o governo de Deus é o melhor para nós, porque só Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele é soberano. Nós somos pequenos, nós somos falhos, mas Deus Ele é perfeito. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso nós devemos estar na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente venha nos santificar a cada dia mais. Que a gente venha abrir mão do pecado, mas que a gente venha servir a Deus em espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus. Não por obrigação ou por conveniência. Não servir a Deus porque está na moda, todo mundo está servindo a Deus, vamos servir a Deus também. Não é desse jeito que Deus ele quer que a gente venha servi-lo. Também Deus não quer que alguém venha servir a Deus, pregar a palavra de Deus para estar com os olhos altivos, para querer ser mais do que os outros porque tem o dom de pregar. Deus ele quer que sejamos todos humildes. Deus ele quer que sejamos todos praticantes da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Então nós temos que fazer esta reflexão, porque o dia da volta de Deus, a volta do Senhor Jesus está próximo. E é claro que eu sei que muitas pessoas não vão querer estar do lado esquerdo, vão querer estar do lado direito de Jesus. Então vamos pensar o que estamos fazendo, o que estamos falando, como estamos nos comportando. Porque a salvação é individual. E eu sei que o Espírito Santo de Deus me revela que naquele momento em que Jesus irá voltar, muitas pessoas irão julgar outras pessoas. Muitas pessoas vão colocar suas culpas nas outras pessoas. Vai dizer que errou porque foi ensinado dessa forma. Vai dizer que errou porque alguém induziu ele a errar. Vai dizer que viveu em pecado porque ninguém chegou para ensinar o correto. Só que Jesus, sendo Deus, sendo poderoso, grande e perfeito, Ele sonda os corações. Deus, Ele é justo. Por isso ninguém vai poder dar essa desculpa, dizer que não serviu a Deus em espírito e em verdade, porque ninguém o ensinou. Foi a igreja, mas na igreja não ensinaram o correto. Porque mesmo que alguém ensine errado, a palavra de Deus está sendo pregada para todo o mundo. E Jesus, ele só irá voltar quando a palavra de Deus for pregada para todo o povo e nação.
quando a palavra de Deus for pregada para todo o povo e nação. Assim será o dia que Jesus irá voltar. Porque Deus, ele é justo. Então ninguém poderá dizer que não serviu a Deus em espírito e em verdade, porque não foi ensinado. A palavra de Deus está aí para todo mundo examinar as Escrituras. Deus nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras, independente se tiver alguém que está ensinando errado ou não, mas cabe a nós examinar as Escrituras e estudar as Escrituras. Assim, Deus, ele quer que nós sejamos, que a gente venha orar, buscar mais a Deus, e assim o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado. E assim o Espírito Santo de Deus nos ensinar os caminhos que nós devemos seguir, como nós devemos prosseguir. Então, para que não haja decepção nesse dia em que Jesus irá voltar, para que não haja sofrimento, que nós venhamos realmente servir a Deus em espírito e em verdade, porque assim agrada ao Senhor, porque assim deve ser. Que nós venhamos a servir a Deus de bom grado, porque queremos, porque Jesus, ele não força ninguém. Jesus, ele diz que bate na porta, e se alguém ouvir a voz de Jesus e abrir, ele entrará e ceará com ele e ele com o Senhor Jesus. Deus, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo, porque temos que servir a Deus em espírito e em verdade, de bom grado. Fica então esta palavra, uma palavra de alerta, uma palavra de reflexão para todos nós, para que a gente venha analisar a si mesmo. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?